amanhã vai estar, amanhã na greve de amanhã vai estar essa parte. Nós chamamos essa coletiva de imprensa, tá? Porque a opinião que vai ser manifestada aqui não é uma opinião do sindicato, é uma opinião do Conselho da Previdência. A gente sabe que tem membros aqui que são da diretoria do sindicato, mas nós estamos aqui porque fomos eleitos pela categoria numa assembleia que era para discutir o Conselho da Previdência, que é quem controla e administra os recursos da nossa contribuição previdenciária. Bom, eu sou o Guilherme, eu trabalho como professor, tá? E sou membro do Conselho Fiscal da Previdência desde 2010. Tá? Eu sou o Bruno, sou do Conselho Administrativo do FUNPREV e sou assistente social aqui na Prefeitura. Sandra, sou tesoureira na Câmara. Já fiz parte do Conselho há uns 10 anos atrás e voltei no ano passado no Conselho Administrativo. Jair, sou conselheiro desde 2011, Conselho Administrativo. Sou Marisete, sou professora, diretora de escola atualmente e sou conselheira desde 2010, né, Guilherme, nós fomos eleitos. E já fui também conselheira há anos atrás. Eu sou Maria Elizabeth, sou professora da Medicina e fui eleita nessa última assembleia para compor a Conselho Administrativo. Bom, todos já falaram, eu sou a Ana, sou servente da rede, né? Estou no conselho junto com o Guilherme e a Marisete desde 2010 e todos aqui foram eleitos pela categoria em assembleia, convocada pelo sindicato e todos eleitos. São mais de 3 mil trabalhadores na cidade, municipais, todos contribuem com a Previdência, né? O Cachoeirinha, conforme lei federal, é um regime próprio de Previdência, certo? Todos os trabalhadores são descontados 11% do seu salário para a contribuição previdenciária, né? E quem fiscaliza e administra os recursos hoje da Previdência são os trabalhadores. Vocês viram aqui uma diversidade de funções, né, que é o dos municipários, e nós fiscalizamos e administramos recursos, né, porque fomos eleitos. A categoria, né, elegeu e ela tem esse poder hoje de eleger quem fiscaliza e quem administra. Hoje ela tem esse poder. Nossas atribuições com relação a repassar todas as informações do fundo para a categoria, acho importante ressaltar essa preocupação que a gente tem de deixar sempre o trabalhador, o servidor, que é o dono do fundo, que é ele que contribui, é ele que mantém, sobre todas as informações, tudo que acontece dentro do fundo previdenciário, não esconder nada da categoria dos trabalhadores, do que acontece da gestão aqui dentro. Hoje, o Conselho Administrativo e Fiscal, eles têm como princípio, como o Bruno já falou, a gestão democrática e transparente acima de tudo. Tá? Uma dinâmica que nós implementamos aqui e que outras gestões, de uma certa forma, tentaram, mas não conseguiram, é da total visibilidade à questão previdenciária dentro do município para os trabalhadores, que afinal são eles que contribuem, são eles que mantêm a estrutura do fundo, né? E hoje a gente chamou a imprensa aqui para justamente tornar público não só para o servidor, mas para toda a comunidade de Cachoeirinha, região metropolitana, enfim, aonde chegar essa informação, a nossa posição em relação à postura do governo municipal no que tange à questão previdenciária hoje. A realidade que nós temos hoje, não só dentro da questão previdenciária, mas a todos os projetos de leis que dizem respeito ao funcionalismo público, é que esses projetos são enviados para a Câmara de uma forma sorrateira, exatamente, não tem outra palavra, né? A toque de caixa. A toque de caixa, aonde, por exemplo, citando o nosso exemplo aqui, de enquanto conselheiros eleitos pela categoria, e com a responsabilidade que nós temos de tornar transparente todas as informações, esse projeto de lei foi para a Câmara sem sequer passar pelos conselheiros. Aonde o Conselho Administrativo, ele tem essa atribuição de qualquer legislação, alteração de lei, que diz respeito ao fundo municipal, tem que passar pelo Conselho Administrativo. Isso não foi feito. A lei que está sendo colocada aqui, assim, hoje o Fundo de Previdência se chama FUNPREV, né, a sigla. Foi enviada uma lei para a Câmara que acabou retornando para o Executivo em função da lei não ter tido a justificativa, mas essa lei transforma o FUNPREV no IPREC, Instituto de Previdência de Cachoeirinha.
Então as declarações que nós vamos fazer aqui é questionando a forma como esse projeto de lei foi enviado para a Câmara, né, porque quem contribui com a Previdência são os municipários, né, e o Conselho que está aqui eleito hoje, ele não foi consultado sobre o conteúdo dessa lei. Né? Então nós vamos fazer algumas declarações também sobre o conteúdo que está dentro dessa proposta de lei, né, que não foi votada, mas nos preocupa se ela for votada dessa forma. Tá? Primeiro, porque não teve discussão com a categoria. Segundo, por todos os motivos que nós vamos alegar a partir de agora. E os claros objetivos também do porquê que o governo escondeu, porque nós fomos atrás de forma formal, documentando inclusive e solicitando que fosse apresentado para nós, para o Conselho Administrativo e Fiscal, o projeto de lei. O governo inclusive se falou que ia ser apresentado e, para nossa surpresa, numa determinada data, ficamos sabendo que o projeto de lei, de forma escondida, já havia ido para a Câmara. A gente foi atrás e o governo nos deu a garantia que teria sido apresentado para nós e, infelizmente, ele não cumpriu com essa que ele tinha acordado anteriormente. Há mais de ano a gente sabe de boatos da existência da formatação desse projeto. Chamamos em vários momentos, através da pessoa da secretária Loreni, que é a representante, a presidente do fundo, a presidente da Conselho de Administração e representante do governo no fundo. Por vários momentos a gente chamou a atenção dela para que nós gostaríamos de estar presente, gostaríamos de ver a lei, gostaríamos de construir junto dessa lei como a nossa função de defender os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, e sempre foi dito que não havia nada. De um tempo para cá, existe, vocês serão chamados no momento oportuno. Novamente, foi para a Câmara, sem em nenhum momento ter passado pelos conselheiros. Então nós estamos alertando os nossos colegas e a comunidade de Cachoeirinha disso, da forma como o governo age. E não é porque, nós não quisemos, não nos permitiram conversar. Primeiro alegando que não existia a tal comissão que estava elaborando o projeto, e no segundo momento que esse projeto era um esboço e seria discutido com os conselhos. Em nenhum momento foi. Qual não foi a nossa surpresa quando o projeto aparece na Câmara. E só não foi votado ainda pela Câmara de Homologação do município, porque pegou o momento dessas manifestações, tanto nacionais quanto na cidade. E tem um discurso que, no momento que ele entrou na Câmara, tem um discurso que foi feito pelos vereadores da base do governo, dizendo que a Previdência em Cachoeirinha tinha que ser qualificada, tinha que ser reestruturada. Nós concordamos que tem que ser qualificado, tem que ser profissionalizado, né, que tem que ser reestruturado. Tá? Até porque vocês podem ver aqui as condições de trabalho, né, de quem é servidor e trabalha aqui no FUNPREV, o espaço, né, físico para o trabalho, ele é bastante prejudicado. Então tem que ser qualificado, tem que ser reestruturado. Agora, isso não pode tirar o poder que a categoria tem de controlar e fiscalizar e de administrar. Tá? Inclusive, até hoje, nós temos críticas em relação à forma como está hoje, porque hoje o Conselho ele não tem... nós temos maioria, né, enquanto trabalhadores, a maioria dos conselheiros são eleitos, né, só que tem muitas informações que ainda são concentradas dentro da Previdência aqui em Cachoeirinha. Né? Por exemplo, tem um fundo de investimento que nós estamos nesse fundo de investimento desde o ano passado, né, que a gente identificou problemas nesse fundo de investimento, né, e as informações não nos foram passadas desde o contrato, né, que foi assinado, o conteúdo do contrato que foi assinado, nós não tivemos acesso, né, e a partir do momento que nós começamos a cobrar e a fiscalizar, a gente viu que o contrato não era um contrato que ia beneficiar a Previdência, né, que as taxas cobradas por esse fundo de investimento eram taxas altíssimas, né, que o maior interessado e quem saiu ganhando com esse fundo de investimento foi os bancos. Né? Foi um banco, certo? Então, um banco público. Um banco público. Agora, existe outro problema então em relação a esse fundo de investimento, que algumas informações foram escondidas do Conselho. Né? Foram cometidos crimes, crime de falsidade ideológica, pessoas que se apresentaram como funcionários do banco, né, numa reunião que nós chamamos, nós temos ata e temos ocorrência policial em relação a isso, e pessoas que não trabalham para o banco. Então foi cometido crime para esconder informações. Tá? Foi cometido crime para esconder prejuízos que a Previdência dos Trabalhadores tiveram.
Então hoje tem problema a Previdência sim. Tem problema porque nós conselheiros, embora somos maioria, tem determinadas informações que a gente tem difícil acesso. Então a Previdência tem que ser reestruturada para qualificar nós que estamos aqui, estamos nos esforçando para isso, mas para aumentar o controle, aumentar a fiscalização dos trabalhadores que contribuem com a Previdência. Tá? Então tem problemas hoje, tem que qualificar, tem que reestruturar, mas agora tem que ser com a participação dos trabalhadores. E o conteúdo do projeto de lei que está aí, ele não é para aumentar o nosso controle. É ao contrário, ele vai centralizar o poder justamente na mão do Executivo Municipal. Porque na nossa atual concepção de conselho, como o Guilherme falou, nós já somos a maioria, eleitos, né? Esse projeto de lei, ele vai estruturar de uma tal forma que ele vai tirar o poder da mão dos trabalhadores, o poder decisório, e vai ficar tudo centralizado no Executivo Municipal. Porque nós vamos, embora a lei, esse projeto de lei diga, tenha a previsão que todos sejam servidores efetivos, buenas, a gente sabe. Que bom, servidores efetivos, tranquilo. Agora, indicados... Ao invés de eleito, os conselheiros, a maioria dos conselheiros são indicados. E boa parte deles indicados diretamente pelo prefeito. Onera o fundo em mais de R$1 milhão. E tem uma caixa de Pandora ali dentro, que a estrutura administrativa só vai ser feita por decreto do Executivo Municipal, 60 dias após a eleição dos novos conselhos. Ou seja, ninguém tem noção do tamanho que vai ficar essa estrutura, ou seja, um cabidão de emprego. Cabidão de emprego. E hoje o patrimônio da Previdência são mais de R$160 milhões. Tá? Só que isso tem que ser visto como um patrimônio dos trabalhadores, que é para aposentadoria, que é para as licenças, né, licença maternidade, auxílio-doença, licença saúde, pensões, né? É um patrimônio que é para direitos dos trabalhadores, não é um patrimônio que deve servir para privilégios, né? Por exemplo, no conteúdo do projeto de lei que o Executivo mandou para a Câmara, que pretende aprovar, da forma como está, os conselheiros, além de ser indicados, né, a maioria, passam a receber uma remuneração por participar de uma reunião. Né? Isso é um desperdício de recurso. Tá? A Previdência, que é algo sério, está sendo tratada como um privilégio. Né? Se é privilégio para alguns, de outra forma outros vão estar perdendo direitos. E não pode funcionar dessa forma. A Previdência, dessa forma, ela vai sair do seu papel de cumprir um direito social, né, seguridade social para os trabalhadores, para virar uma mercadoria. Que é o que o nosso fundo de previdência vai virar? Uma mercadoria, né, para ser jogada, vão usurpar do nosso fundo de forma a privilegiar os bancos, né, e o Executivo Municipal. É a realidade que está dada com este projeto aqui. Sim, hoje o trabalhador contribui com 11% da Previdência. Se vão desperdiçar uma quantidade enorme de recursos com jetons, né, remunerando conselheiros indicados, e outra, se vão desperdiçar uma quantidade enorme de recursos com fundos de investimento, com altas taxas de corretagem que dão prejuízo na operação, né, amanhã ou depois vão dizer que a Previdência vai quebrar e que a culpa é do trabalhador, e amanhã ou depois a Prefeitura vai querer, ao invés de descontar 11%, descontar 12%, 13%, 14%, 15%. Né, como em outros momentos já foi dito isso aqui dentro. Tá? Então isso não pode acontecer. Outra coisa importante também salientar é o caráter antidemocrático, né, como está sendo lidado isso. Porque 100% da categoria, pelo menos dos funcionários que não são ligados ao governo, que não são chefias, são contra esse projeto. É visível isso nos setores, inclusive sendo esse projeto de lei, né, como ele foi feito e a forma como ele está sendo tratado pelo governo, é um dos motivos que está acarretando a greve agora no dia 11, a greve de amanhã. Não só entrando nessa linha do jeton dos conselheiros, tá? Hoje, os conselheiros não recebem gratificação nenhuma para estar aqui nas reuniões, tá? O que acontece? A gente estava discutindo, né? O jeton, nesse projeto, caracteriza uma forma de cooptar o trabalhador, o servidor, né? Ele, além de indicar, ele vai amarrar a postura, o caráter, a responsabilidade desse servidor que vai ser o indicado pelo executivo, né, com esse pagamento desse jeton.
O jeton, nesta lei, nesse projeto de lei, é cooptar, é corromper. Sim, o compromisso do indicado é com quem indicou ele. Exatamente. Né? Nós é exatamente o contrário. O compromisso de nós que fomos eleitos é com quem nos elegeu. Né? Nós temos uma rotina de trabalho, cada um na sua função, como assistente social, como professor, como servente, né? Como guarda, como o trabalhador do administrativo. Nós cumprimos uma rotina de trabalho e nós convivemos com os trabalhadores. Né? E os trabalhadores nos perguntam como está a Previdência. E nós, no nosso dia a dia, a gente presta contas de como está a Previdência. Né? Agora, o conselheiro indicado, ele não vai ter esse compromisso. Né? Então é um problema sério que está colocado no projeto de lei da forma como está aí. E o principal é tirar dos principais interessados, que é o trabalhador, porque esse dinheiro, esses recursos que estão lá, pertencem ao trabalhador, porque estão aí descontados o salário dos trabalhadores, tira do trabalhador a autonomia e o controle dos seus recursos e do seu fundo. Isso é um fato. E o que vocês pretendem fazer? Porque o projeto está tramitando, né, na Câmara, assim, e se ele for a votação, provavelmente vai ser aprovado, porque o governo tem a maioria. Que medida vocês A notícia que nós temos, a notícia que nós temos, que esse projeto ele foi enviado para a Câmara. Tá? Só que o governo enviou tão rápido que esqueceu de colocar a justificativa. Então ele não pode tramitar na Câmara sem justificativa. E a notícia que nós temos é que a Câmara havia devolvido o projeto para o Executivo fazer o debate. Tá? No ato que a categoria fez no dia 1º de julho, em negociação com o governo, o secretário de governo disse que nós cobramos uma posição em relação ao projeto de lei, disseram que estavam discutindo. Né? O que foi dito é que estão discutindo. Então as informações que a gente tem é que ele foi devolvido. A última Eles estão discutindo com quem? Eles também que não tinha chegado aqui, né? Eu estava na reunião. Disseram que não tinha... Bom, foi dito que não tinha sido chegado. Então aonde está o projeto? Quando chegar? Bom, e quando chegou... Vem cá, onde esse projeto está na mão de vocês? Vocês têm esse projeto? Sim, nós temos... Você pode repassar isso para a imprensa? Claro. Certo, nós podemos repassar o projeto para a imprensa, podemos repassar o projeto anterior de como funciona a Previdência hoje. Seria interessante. E também a ata da reunião de hoje, com a posição do Conselho, que nós discutimos o conteúdo do projeto, nós podemos disponibilizar para a imprensa para ser bem transparente qual é a posição, né, da categoria em relação a esse projeto. E é bom que se diga também o seguinte: nós somos conselheiros eleitos e nós fazemos o esforço de saber o que a categoria pensa. Tá? Tem uma série de atividades e de debates sobre Previdência que foram realizados pelo Fundo de Previdência, foram realizados também pelo sindicato, vários debates. E ali também a gente colhe opiniões, e essas opiniões a gente traz aqui para dentro. Uma coisa assim que tu falaste antes, que foi feito tem um investimento que não foi positivo para os municipários, tanto ao banco público. E foram cometidos crimes de falsidade ideológica. E quem é que foi a pessoa autorizada que fez esse investimento junto? Quem é que fez esse investimento, entendeu? Porque já que o cara teve falsidade ideológica. Bom, porque estão beneficiando, na verdade, assim, vocês deviam ter uma margem de lucro maior e não estão tendo. É um investimento que foi apresentado para o Conselho, tá, no ano passado. Tá, e que, nas informações que nós tivemos acesso enquanto Conselho, né, e a pessoa que apresentou, tudo que foi apresentado no Conselho nós avaliamos e tomamos a decisão de uma parte dos recursos investir nesse fundo. Qual é o problema? O problema é que o contrato, que é ruim, é muito ruim o contrato, nós tivemos acesso a ele só depois, cobrando e fiscalizando. Entra na questão da centralização. Na realidade, vocês não tinham um conselho antes disso? Nós tínhamos um conselho, só que as informações... Como é que retomar, assim? Não, foi consultado, então. Não foi consultado, só que foram oferecidas informações... Não eram verdadeiras. Não eram verdadeiras, só que as informações de fato, como o contrato, isso só veio depois para o Conselho. Né? Não tem nenhuma obrigatoriedade hoje que coloque que aquele contrato deveria ter sido apreciado. Foi por a parte dos números, né? Na verdade, depois quando vem no valor final, tu vai ver que tem aquelas taxas que tu não sabe que tem, e aí eles colocam... Daí quando nós pedimos os extratos, os extratos das operações, porque a corretora que acompanha o nosso patrimônio pediu os extratos das operações desse fundo de investimento, nós solicitamos esses extratos. Esses extratos, eles não dependem de nós, conselheiros, né, para serem apresentados. Houve demora, e os primeiros extratos que foram apresentados foram extratos falsos. Como assim?
Falso. Mas de máquinas Falsos do banco governamental? O banco, o corretor do banco veio e disse: esses traços nós não emitimos. Tá? Então nós entramos. Qual foi a medida que o Conselho tomou? Mas quem é que passou esses documentos? O apoio jurídico do sindicato. O apoio jurídico. Está tendo uma auditoria que está averiguando isso. Mas você tem uma estimativa de quanto? O valor, né? Do prejuízo. Em taxa de corretagem, que é altíssima, mais de 300 mil reais. Que deixaram de receber. O corretor do banco ganhou. Né? Agora, em relação às ações, nós estamos se esforçando para entender. Teve prejuízo nas operações em torno de 2 milhões. Tá? Mas isso... empresa terceirizada, na verdade, não foi o banco diretamente. Essa aplicação foi feita por empresa terceirizada, por isso... E essa empresa terceirizada, foi contratada por quem? Pelo banco. O banco terceiriza, o banco terceiriza... E eles vêm negociar com vocês. O banco utiliza, eles chamam quase freelancers, assim. São agentes para vender. Agentes para vender produtos iguais. Eles que vêm aqui vender para vocês. Sim. Oferecer, né? E quando nós identificamos, quando o Conselho identificou o prejuízo nesse fundo de investimento, nós chamamos quem era o contato que o Conselho tinha acesso, nós chamamos o responsável, né, e apontamos o chamamento do responsável para uma reunião, por exemplo. E depois, esse responsável veio na reunião, foram 2 pessoas, nós descobrimos que esses responsáveis não trabalham mais para o banco. Então, essas pessoas cometeram um crime de falsidade ideológica, né, nós registramos ocorrência policial em relação a isso. Então, é um caso que nós estamos investigando. Mas isso é a prova do quê? De que o Conselho ele tem que ser formado por pessoas eleitas, né? E tem que aumentar o poder dos trabalhadores eleitos na fiscalização. Sim. Porque esses problemas que aconteceram hoje na estrutura atual aconteceram porque as pessoas que intermediam essas informações são pessoas que não são eleitas, são indicadas. Tá? Então tem poder concentrado ainda nas indicações. É mista, né? Tá, um exemplo. Digamos que eu sou representante do banco, eu chego aqui, tenho um fundo... Eu falo com quem? Para quem que eu apresento isso hoje? Assim, qual é a dinâmica hoje? Como é que eu faço para contratar, enfim? A instituição vem aqui, né? Não existe a possibilidade de reunir... Por exemplo, eu sou a presidente do Conselho Fiscal. Tá? A pessoa vem, deixa aqui o portfólio do seu produto, né? A proposta. Quem decide é o colegiado. É unânime. É unânime. Não vai sentar com um individual, né? Não existe essa possibilidade. Embora há muitas corretoras, há muitos bancos que tentam dessa forma. Chamar para quem manda. De forma individual. Fazem um lobby. Mas a nossa postura, né, por termos sido eleito, é a mais transparente possível. A gente não aceita... Aí vocês analisam, entregou a proposta para ela, vocês analisam em conjunto. Exatamente. Pela proposta que tem nova que o governo executivo está mandando para a Câmara, que não mandou ainda, que está analisando, quem ficaria responsável por essa parte, tipo assim, quem vai negociar com o fundo, quem vai ficar gerando esses fundos e quem é que vai pagar o municipário depois lá quando ele for aposentado, quando ele for para seguro-desemprego ou para maternidade? Continua existindo os 2 conselhos, o administrativo e o fiscal. Só que muda a estrutura. Vou dar um exemplo como é que funciona hoje. Hoje o conselho administrativo, que administra os recursos, são 6 membros titulares e 6 suplentes. 4 são eleitos, os trabalhadores elegem e 2 são indicados. Tá? E o presidente é eleito dentro do conselho. Entre os 6. Entre os 6. O fiscal também são... Não, só uma parte. O presidente do conselho administrativo é governo, é indicado. Hoje é a secretária de administração, Loreni Bittencourt. Do conselho fiscal, são 6 membros também, 4 eleitos, 2 indicados, com a diferença que o presidente do Conselho Fiscal é eleito entre os conselheiros, né, na sua totalidade, os pares, né. Com relação à tua pergunta, como fica a questão da gestão dos recursos, tu falou, né? Hoje, né, nós trabalhamos em forma de colegiado, até para dar legitimar melhor as ações, porque somos todos trabalhadores eleitos representando a categoria, 3 mil colegas. Então, a gente trabalha numa forma de colegiado. As orientações de alocações de onde aplicar, hoje existe o gestor de investimentos, né, que é o Lucimar. Ele faz as análises do mercado financeiro, né,
e apresenta para o colegiado as suas orientações de alocações. Todas as questões de fundos de investimento, analisar essa parte financeira, patrimonial, dentro da questão de aplicação de recursos, o CIMAR ele é responsável por subsidiar as decisões do conselho. Ele dá um subsídio para vocês. O conselho aprova ou não, né? Mas dentro dessa questão também vale aprofundar o seguinte, que é como o Guilherme falou, né? Como fica centralizado determinadas informações que são importantes. E tem uma questão importante também, na nossa nova proposta, as pessoas que vão deliberar ou não, em sua maioria, serão ligadas ao governo, porque ele vai indicar a maioria. O conselho administrativo, por exemplo, Na nova de proposta. 6 passam a 7. Dos 7, 4 são indicados. Tá? Indicados pelo prefeito. Tá? 3 indicados pelo prefeito, 1 indicado pelo legislativo. Para além, assim, com a nova estrutura, nós acreditamos e dependemos, sim, que quem está aqui está procurando se esforçar, está se qualificando, indo em cursos, né, está se apropriando em relação à cultura previdenciária em todas as suas instâncias. Né. Essa nova lei, esse projeto de lei, ela prevê uma estrutura, né, chamada Comitê de Investimentos. Tá? Essas pessoas do Comitê de Investimento são todas indicadas pelo governo. Tá? Eles seriam responsáveis por fazer as análises de mercado, né, e dar o seu parecer. O Comitê de Investimento decide que os melhores investimentos são esses. E passaria pela apreciação do Conselho Administrativo. Que no projeto de lei, como o Guilherme já falou, são a maioria indicada. Então, que compromisso vai ter tanto o Comitê de Investimento, da forma como está, que são todos indicados, com altos valores de jeton, são 900 URMs, né? A unidade real. Isso dá mais de R$2.000. Mais de R$2.000 no mês. Esses membros desse comitê. Para participar da reunião. Para participar da reunião. Como fosse um extra, um jeton. No caso, era um jeton mesmo para receber, só para participar da reunião. E os municipais vão receber esse valor certo, também? Só que para pagar esse extra, de onde é que sai a grana para pagar esse extra? Sai da contribuição previdenciária. Não, vai sair do fundo. Sim, O fundo que vai pagar ainda. É desperdício de recurso. E a grande pergunta que fica, por quê? E esses são funcionários mesmo ou vai ser cargo de confiança? Não, todos efetivos. São todos efetivos. São efetivos. Só que o método da indicação, mesmo sendo efetivo, é um problema. É um problema. E um problema maior que tem é aquilo que eu disse que é uma caixa de Pandora. Por quê? A estrutura administrativa ninguém sabe dizer hoje como é. E o próprio projeto de lei, ela prevê que vai ser feito por decreto posterior dos novos conselhos assumidos. Então, está previsto no projeto. Faz o que quiser. Está em aberto. Cabe tudo lá dentro. Está em aberto. Cabe tudo lá dentro. E outros detalhes. Os conselhos atuais não estão parados. A nossa estrutura, vocês estão vendo que é precária, já foi providenciado, deliberado por esses conselhos, encaminhamento para outro local. Só que tudo é ao seu tempo. A estrutura atual hoje, ela já não comporta. Mas quem melhor do que as pessoas que estão dentro para saber o que precisa e como vai ser funcionando, ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Essas observações que o Guilherme falou, da própria essa relação com tanto bancos, corretoras, ela é complicada em todos os lugares. Só que então, nós que estamos aqui dentro, estamos na discussão no dia a dia, justamente vendo como aperfeiçoar isso e não dar margem para que esses erros voltem a ocorrer de novo. Então, a hora que a gente ficar alijado do processo, quem está discutindo isso? Quem conhece o fundo por passagem, por ouvir falar? Então, são essas as nossas preocupações. E além de todas elas, tirar do trabalhador o controle dos recursos que são do trabalhador. Certo. E essa preocupação o trabalhador tem e nos cobra, tá? E nós temos o compromisso, até pelo regimento, de ter reuniões ordinárias, quinzenais. Hoje é uma reunião ordinária, né? Então não é um fato consumado que a Previdência já foi reestruturada ou que essa lei, como o governo quer, foi aprovada. Não foi aprovada.
né? Ela está em discussão e nós estamos debatendo o conteúdo porque nós temos legitimidade para isso. Então, até nos surpreendeu hoje de manhã quando a gente perguntava onde é que estava a presidente do Conselho de Administração, que é a secretária de Administração, Loreni, né? Até a gente perguntava agora de manhã por que a convocação que nós recebemos para a reunião tem só a assinatura da presidente do Conselho Fiscal e não tem a assinatura da presidente do Conselho de Administração, né? Não foi apresentado para ela assinar esse documento? Sim. Convocando a reunião de hoje, que é ordinária? A secretária Loreni, então, presidente do Conselho de Administração, né? Ela se negou a assinar a convocação, disse que não iria convocar ninguém. Sendo que nós temos a obrigatoriedade de nos reunirmos uma vez por mês. Ainda mais com a conjuntura que está dada, né? E ela se negou a assinar a convocação. Eu, enquanto presidente do Conselho Fiscal, e para além disso, enquanto trabalhador que contribuo com 11% para este fundo de previdência, eu assinei e mandei a convocação mesmo assim. Pouco me importa se ela está autorizando ou não. A minha responsabilidade eu assumi mediante 3 mil colegas. E vou seguir assim. Então os conselheiros foram convocados e todos estão aqui, independente de tem quórum, e mesmo que ela não tenha assinado, não tenha vindo, tem quórum essa reunião e tem validade essa reunião, né? Por isso nós estamos fazendo essas declarações aqui. Tá, eu volto na pergunta aquela. Se o governo insistir nessa proposta como ela está hoje, o que vocês pretendem fazer? Qual é o encaminhamento? Vocês já tiraram? Sim, na última assembleia foi tirado então o ato que teve dia 1º de julho, né? Que um dos pontos principais, além de outros, foi a questão previdenciária, né? E também essa greve do dia 11, a maior motivação, uma das maiores motivações dessa greve do dia 11, claro, aproveitando essa conjuntura nacional, foi a questão previdenciária. Na Assembleia deliberou bem assim, ó, se esse projeto não fosse tido com a categoria, ia ser tirado o indicativo de greve, que é essa que vai acontecer amanhã, dia 11 de julho. Certo, mas a greve de amanhã é parte da mobilização. A categoria aprovou na Assembleia, que foi no dia 20 ou 21 de junho. Nesta Assembleia, na última, foi aprovado nesta Assembleia o indicativo de greve. Se o projeto de lei for para a Câmara da forma como está, sem a discussão com o Conselho, né, vai ser chamada uma Assembleia imediatamente, colocado em votação nessa Assembleia a greve por tempo indeterminado. Até porque isso toca todos os trabalhadores, tá? Todos os trabalhadores, independente de ser sindicalizado ou não, todos contribuem com a Previdência. Quanto é a arrecadação mensal? Aproximado, não sei se é. Da Previdência? Quase 2 milhões, né? 1.700.000, né? Entre patronal e funcional. Função de contribuições? O função de contribuições deve estar acima de 1 milhão. Então, 1.400.000, 1.500.000 por aí. 1,5 mês. Ele vai direto para investimento, hein? Não, esses recursos são depositados em conta corrente. Posteriormente são. E posteriormente são encaminhados, né? Isso. Porque tem a lei federal que diz que os recursos previdenciários não podem ficar parados em conta corrente. Eles têm que estar alocados em fundos de investimento, né? Mas vale reforçar aqui que como uma das bandeiras que a gente tem levantado depois dessa dinâmica do governo em relação a esse projeto é que o nosso fundo de previdência, entendeu? Ele é nosso, é dos trabalhadores, não é dos bancos e nem do prefeito. Tá? São mais de 160 milhões que é para o futuro do trabalhador. É aposentadoria, são pensões, é o auxílio-doença, é a licença maternidade. Então, esse dinheiro que governo e banco estão jogando e a forma como esse projeto está colocar para a comunidade, para os nossos colegas que estão nos setores, são 160 milhões que vão sair da gestão da mão dos trabalhadores, entendeu? O poder vai sair da mão dos trabalhadores de gerir esses recursos para ir para pessoas que não vão estar comprometidas com a categoria. Elas vão estar comprometidas com seus jetons. Vão estar comprometidas com os interesses do governo. Finalizar na mobilização do dia 1º de julho, no ato, a categoria até essa chamada que ela tocou,
Tem uma faixa, acho que a gente podia tirar uma foto de repente na frente do fundo. Isso. Não, amanhã vai estar, amanhã na greve de amanhã vai estar essa faixa.